No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Procuradoria-Geral da República inclui em apuração suspeitas de que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, orientou a defesa do senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O governo federal apresenta Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 após pedido do Supremo Tribunal Federal, mas sem data de início da imunização. Documento apresentado à Suprema Corte cita pesquisadores apontados como colaboradores, mas eles negam acesso ao material, o que configura crime de falsidade ideológica cometido pelo presidente da República. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 14 de dezembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Me sobrou muito pouco tempo para o editorial do programa de hoje, mas eu não posso deixar de comentar dois episódios. Primeiro, aqueles documentos produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro a se livrar do inquérito das rachadinhas no seu gabinete na Alerj, quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro, caso que envolve também o tal do Fabrício Queiroz. Uma agência de governo produz relatórios para tentar proteger o filho do presidente da República, denunciando um suposto esquema criminoso que envolveria auditores fiscais da Receita Federal. Esse é um escândalo da maior gravidade, até porque o diretor da ABIN é nada mais nada menos que Alexandre Ramagem, aquele amigo da família Bolsonaro que chegou a ser nomeado para o mesmo cargo na Polícia Federal, mas foi impedido após a ação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que viu indício de desvio de finalidade na indicação. Mas um caso tão ou ainda mais grave que esse foi o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, divulgado pelo Ministério da Saúde. Eu nem me refiro ao programa, que por si só já é uma tragédia. Ele não define uma data para início da imunização dos brasileiros, deixa dúvidas a respeito de uma série de coisas, enfim. O que há de pior nesse documento é o crime de falsidade ideológica que vai para a conta de Jair Bolsonaro, que foi a citação de uma série de pesquisadores que teriam auxiliado na elaboração do plano, mas sequer tiveram acesso ao material produzido pela turma do general Eduardo Pazuello. Esse é mais um motivo para pedido de impeachment do ex-capitão do Exército em um novo atentado grave contra a pesquisa científica do nosso país. Não é a primeira vez que o governo falsifica um documento. Não podemos esquecer aquela exoneração do então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que foi publicada no Diário Oficial com a assinatura do, à época, ministro da Justiça Sérgio Moro, sem que ele tenha dado anuência. As forças democráticas do nosso país precisam, de maneira imediata, enviar um novo pedido de impedimento do presidente da República à Câmara e pressionar Rodrigo Maia para aceitá-lo, aproveitando a disputa política que se estabeleceu entre ele e Jair Bolsonaro por conta da sucessão na presidência da Casa Legislativa. Mais do que nunca, temos de pôr fim a esse governo que se recusa a dar a urgência necessária à vacinação contra o novo coronavírus, que já matou mais de 180 mil brasileiros, falsifica documentos oficiais e utiliza um órgão de governo para proteger o filho do presidente. A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia a essa valorosa equipe que produz, edita, divulga esse importantíssimo programa que eu considero uma das trincheiras da nossa luta pela liberdade e pela democracia. Léo Lince, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Léo, o ano de 2020 não foi nada fácil para nenhum de nós brasileiros. Não bastasse a pandemia do novo coronavírus, que já ceifou a vida de mais de 180 mil pessoas no Brasil, o presidente da República faz questão de piorar as coisas, com uma gestão negacionista em relação à doença e incapaz de dar conta dos dramas ocasionados pela Covid-19. Isso sem falar no seu caráter autoritário e entreguista. Qual é a sua análise para esse ano do governo de Jair Bolsonaro, que vai chegando na metade do seu mandato, Léo? Meu jovem entrevistador, sem dúvida, o ano de 2020 é um ano terrível, foi um ano terrível. Não só apenas para os brasileiros, mas para o mundo inteiro. Acho que nós viveremos décadas e talvez um século e todos hão de se lembrar desse ano. E no caso dos brasileiros, além da pandemia, tivemos que enfrentar o que alguns já caracterizaram como pandemônio, que é exatamente o desastroso governo protofascista do Jair Bolsonaro. E, sem dúvida nenhuma, eu só posso ter desse governo a avaliação que quase todos, das mais variadas procedências políticas e de interpretação do quadro político, têm tido. É o pior, o mais desastroso governo que a história do Brasil já conheceu. A minha avaliação é de que, ao chegar à metade, esse governo deveria não chegar ao fim. Houve resistência suficiente da oposição a todas essas mazelas do bolsonarismo, Léo? As legendas do campo progressista atuaram como poderiam, de modo a frear o ímpeto do ex-capitão? Olha, a minha avaliação é uma avaliação de que a sociedade brasileira, nos seus mais variados segmentos, foi capaz de produzir, tem sido capaz de produzir, um prodígio de resistência. Tem havido muita resistência ao desgoverno Jair Bolsonaro. É importante que todos os que lutam contra esse governo não percam de vista os diferentes segmentos sociais que têm dado demonstrações seguidas de resistir, de não aceitar, de lutar contra as características nefastas desse governo protofascista. Eu faço referência, por exemplo, à luta dos ambientalistas contra a política
entreguista e desastrosa do governo na área ambiental. O mundo da cultura, no que ele tem de mais expressivo no Brasil, tem se manifestado seguidamente no confronto às agressões seguidas à cultura brasileira produzidas pelo esse governo. Nos movimentos sociais, nas favelas, na luta contra a pandemia, ali onde as coisas são as mais difíceis, é importante observar a participação ativa de segmentos da sociedade civil na resistência, na luta pela sobrevivência, no contraponto ao desgoverno e, inclusive, a sua posição necropolítica, num tipo de reação absurda com relação à pandemia e à necessidade de um combate articulado. Então, eu creio que a sociedade brasileira tem produzido muita resistência, inclusive no parlamento, mas não é apenas no parlamento. Eu acho que o processo político brasileiro, a construção a partir das suas bases, das camadas mais subterrâneas da sociedade, tem conseguido construir um processo que não deu um resultado imediato, não foi capaz de produzir uma mudança qualitativa no quadro político, afastar o governo proto-fascista, mas isso não quer dizer que não tenha havido um verdadeiro prodígio de resistência. Eu acredito muito nesse processo de resistência que a sociedade brasileira vai construindo de uma maneira cumulativa e que pode levar ao resultado satisfatório, nos levando a sair de uma situação como essa. Agora, se há uma coisa que o bolsonarismo não fez questão nenhuma de esconder, é a sua adesão à chamada velha política, Léo. Essa aliança do ex-capitão com o bloco parlamentar identificado como Centrão, que não tem nada de centro no espectro, é aquela parcela da direita mais fisiológica e promíscua do Congresso, acabou provocando algumas reclamações da ala mais ideológica da sua militância, mas não levou a uma cisânia no seio bolsonarista, pelo menos na minha avaliação. Você esperava uma divisão do governo depois dessa parceria do Jair Bolsonaro com o baixo clero, Léo? Olha, quem acompanha a trajetória política do Bolsonaro nas suas décadas de atividade parlamentar como deputado federal, não teve surpresa nenhuma com relação a essa aproximação do capitão com o Centrão. O Bolsonaro sempre foi uma figura que frequentou permanentemente o chamado intestino grosso da pequena política no parlamento. Então, a sua aproximação com o Centrão não é nenhuma aproximação, é simplesmente a continuidade de um processo que vem desde que ele conquistou um mandato parlamentar. Na realidade, sendo assim, não há por que ter surpresa nesse tipo de deslocamento, de aproximação, e nem ter expectativa com relação à cisão com os demais segmentos desse pacto de anormais que levaram ao governo uma figura protofascista, autoritária, como o Bolsonaro. Não há surpresa alguma. Agora, eles batem cabeça permanentemente. Isso aí é uma característica que persegue esse governo desde a primeira semana, desde que assumiu o governo, que é um processo autofágico permanente entre os que estão localizados nos diferentes segmentos que produziram esse resultado eleitoral. O governo do Bolsonaro é o resultado da confluência de uma série de processos, não é? O apoio, digamos assim, na economia da perspectiva neoliberal, financiada e acalentada pelos grandes grupos econômicos, pelo capital financeiro, é a ideia do retrocesso nos costumes ligados a uma reação à mudança cultural efetiva que acontece na sociedade de maneira paulatina no plano dos costumes, é o problema dos esquemas, digamos assim, da tradicional direita fascista que sempre existiu, mas que agora deu as caras, é a questão do apoio decisivo dos militares ao processo político que levou o Bolsonaro ao governo. Essas forças confluíram para tornar possível a vitória e, desde o primeiro momento que o governo se constituiu, há uma bateção de cabeça permanente. Haja visto a situação, por exemplo, o partido pelo qual o Bolsonaro chegou ao governo se dividiu, ele já saiu desse partido. Uma série de parlamentares que foram eleitos naquela onda ultra-reacionária, um verdadeiro tsunami de retrocesso, alguns estão brigando abertamente, existem figuras no PSL, que é o partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito, pedindo impeachment do Bolsonaro. A discussão entre os militares, alguns dos generais que entraram no governo já saíram e foram de lá afastados de uma maneira absurda.
evidentemente que existe uma bateção de cabeça e um desacerto geral num governo que, na realidade, é mais um desgoverno do que propriamente um governo, sem rumo, sem mensagem, sem manhã. E fica, evidentemente, num processo permanente de crise que só faz se agravar. Nós estamos vivendo com esse governo um processo de crise crônica que não desaparecerá, provavelmente, enquanto durar o governo. Fato é que uma das faces dessa aliança do Bolsonaro com o Centrão, Léo, foi essa disputa que se estabeleceu pela presidência da Câmara. O governo celebrou a decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a reeleição de Rodrigo Maia e lançou o nome do deputado Arthur Lira, líder do PP e que recentemente foi absolvido em um escândalo de rachadinhas quando era deputado estadual em Alagoas, uma figura que representa o que há de pior no nosso parlamento. Não que Rodrigo Maia não esteja no mesmo patamar, mas a grande questão é que se abriu espaço para uma ruptura definitiva entre o político do Democratas e o presidente da República. Você acredita que o Rodrigo Maia possa tentar algum tipo de represália contra o Bolsonaro nesses últimos 2 meses de mandato? Algo semelhante ao que o Eduardo Cunha fez com a Dilma em 2015, aceitando um dos muitos pedidos de impeachment que se encontram sobre a sua mesa? Olha, eu considero muito pouco provável que isso possa acontecer. Basta analisar a trajetória do próprio Rodrigo Maia no interior do parlamento. Não podemos esquecer que o Rodrigo Maia ascendeu à condição de presidente da Câmara um pouco nas águas de um tipo de aproximação, de proximidade política com o esquema do Centrão, com o Eduardo Cunha. E, evidentemente, ele conviveu nesses 2 primeiros anos do governo Bolsonaro com a existência de dezenas de pedidos de impeachment por crimes de responsabilidade da maior gravidade e não tomou nenhuma providência. Aliás, nos jornais dessa semana, o Ascânio Selene, esse jornalista que escreve regularmente no Globo, escreveu um artigo notável dizendo o seguinte: o filhinho do César Maia, ele salvou o governo Bolsonaro das dezenas de pedidos de impeachment que estão lá sob a sua cadeira, na sua gaveta, e que agora o governo está se preparando para degolar o Rodrigo Maia. E com a trajetória que ele tem e com o tipo de papel que tem desempenhado no Congresso ao longo desse tempo, e pelo vínculo que tem com alguma das dimensões da política que o Bolsonaro executa, principalmente na dinâmica da economia, da macroeconomia, do compromisso com esse protocolo neoliberal de destruição de direitos, é pouco provável que dali surja algum tipo de postura marcada por alguma grandeza. Agora, a disputa pela presidência da Câmara pode sim se tornar um espaço importante de afirmação de mudança no quadro político brasileiro. O problema não está só numa contraposição, digamos assim, ao candidato apoiado pelo Bolsonaro, que é uma figura também notória nesses processos políticos do Centrão, marcado inclusive por processos na Lava Jato, corrupção. Isso é mais do que sabido, não há nenhuma novidade eu dizer isso aqui. Agora, os nomes que são supostamente possíveis candidatos apoiados pelo Rodrigo Maia não têm trajetória muito diferente do Lira. São também figuras que frequentaram as mesmas páginas policiais aí da investigação sobre corrupção. É uma folha corrida imensa dos 2 lados. Agora, um dado que eu acho importante considerar é mais ou menos o seguinte: dizem que o Lira, com apoio do Bolsonaro, reúne lá 160, 171, aliás, dizem que tem 171, mas disseram que 171 é o número do Código Penal que caracteriza a trajetória do candidato. Mas diz que ele tem aí em torno de 160, 170 deputados. E que o esquema do Rodrigo Maia tem um número parecido com isso. E que os partidos, digamos assim, tidos e havidos ou autodeclarados de oposição, tem também em torno de 130 e poucas pessoas. São 3 blocos
de semelhante peso, de peso não muito diferente. O ideal, na minha opinião, seria que esse bloco dos partidos de oposição lançasse um candidato próprio com um único ponto fundamental da sua proposta: impeachment do governo Jair Bolsonaro. Eu gostaria de falar um pouco agora, Léo, sobre essa relação dos militares com o governo no combate a essa pandemia. Tanto o Ministério da Saúde como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, os dois principais órgãos nas políticas de combate à Covid, estão apinhados de integrantes das Forças Armadas. A atuação deles é a pior possível nessa crise de saúde que o país atravessa. Estão todos alinhados às sandices negacionistas do Jair Bolsonaro, a essa disputa política que se estabeleceu por conta da vacina. Como é que fica a imagem dos militares em uma situação como essa, Léo? Na minha opinião, a imagem dos militares é a pior possível. Eu já tinha dito em uma entrevista anterior aqui mesmo no nosso programa que os militares corriam o risco de sair desse governo com a imagem ainda muito pior do que saíram do governo protagonizado por eles na ditadura militar civil de 1964. É evidente, e não é apenas por conta do fiasco na área da saúde, praticamente o Ministério da Saúde deixou de existir e é hoje um elemento que desorganiza a luta indispensável contra a pandemia. É um fator de atraso, de obstáculo, só cria problemas. E não só pela presença dos militares, aí como na Anvisa, nos demais lugares, eu acho que o dado, na minha opinião, fundamental, é que os militares, esses generais que passaram automaticamente do alto comando do Exército para o alto comando da campanha e do governo do Bolsonaro, são figuras que efetivamente estão comprometidas até a medula com um tipo de processo político que a sociedade brasileira precisa se livrar urgentemente. Agora é importante considerar que os militares, que as Forças Armadas, são uma instituição permanente da sociedade brasileira e existem diferentes posições e pensamentos ali. Eles nem sempre aparecem, mas certamente deve haver um processo de contestação, de inaceitação do tipo de envolvimento que os militares que estão no governo, esses que estão no primeiro escalão, ou os que estão buscando boquinhas ou vagas em diferentes espaços do governo, não apenas na área da saúde, estejam enfrentando a crítica dos seus pares que estão lá na ativa. É importante considerar que mesmo nesse assunto da pandemia, já há algum tempo, desde o começo dessa tragédia que nos infelicita, lá pelos idos de março desse ano que está terminando, o general o Pujol, que é o comandante em chefe do Exército, das Forças Armadas, do Exército, aliás, ele já manifestou em nota interna uma posição muito diferente dessa do governo, preocupado com a vacinação dos seus soldados, com a saúde das pessoas que trabalham ali na corporação. Então, existem opiniões divergentes das Forças Armadas que provavelmente, num momento crítico como esse, possam se manifestar, mas é importante considerar a prevalência desse tipo de situação, porque efetivamente os militares mais ou menos conscientes ou não comprometidos com a perspectiva proto-fascista do governo estão muito preocupados com o tipo de imagem que as Forças Armadas, principalmente o Exército, que é onde tem uma participação maior nesses processos, possa sofrer com o desacerto desse desgoverno Bolsonaro. Agora, Léo, ainda que o ano que se aproxima seja 2021, todo mundo lá em Brasília só mira o ano seguinte, 2022. Parece que o desejo da classe política é pular o próximo ano. A direita já está buscando suas alternativas. O João Dória rivalizou com o ex-capitão, conta com o apoio do Democratas. Já o Ciro Gomes fala em um programa nacional desenvolvimentista antineoliberal, capturando uma parcela da centro-direita. Eu te confesso que não sei como ele conseguirá essa engenharia política, enfim. Só o campo genuinamente progressista não tem um projeto de governo, porque eu não considero mais o PDT um partido de esquerda. Como você tem observado esse cenário visando as eleições presidenciais, Léo? Meu caro, a minha avaliação é que, por mais que os partidos, os políticos tenham interesse em pular 2021,
nenhum deles conseguirá fazê-lo. Entre o resultado dessa eleição que acabou de acontecer, que na minha opinião é o resultado que produz algumas indicações importantes para o quadro político, e a eleição presidencial, a eleição geral de 2022, teremos aí uma travessia dolorosa de um processo político-social marcado por uma crise profunda. A pandemia está sofrendo uma recidiva, o auxílio emergencial vai terminar, o desemprego aumentou terrivelmente, os processos sociais e o agravamento de quase todos os conflitos. Isso certamente deverá produzir, durante esse ano de 2021, processos que serão absolutamente decisivos no ordenamento e da correlação das forças em disputa em 2022. Erram aqueles que estão ali com o olhar longe em 2022, sem se preparar para enfrentar a travessia de um ano que será marcado como nunca na sociedade brasileira, por deslocamentos efetivos de forças. Na eleição municipal deste ano, já ficou claro que, por exemplo, a feição bolsonarista da antipolítica, da brutalidade, do protofascismo, sofreu uma derrota indiscutível. Isso, de certa forma, animou a certos políticos da classe dominante brasileira, das tradicionais oligarquias que sempre se colocaram numa posição privilegiada no interior das máquinas partidárias, a acreditar que, de repente, está na hora, a partir de uma leitura interessada, porque os extremos estão sendo rechaçados, está na hora de uma candidatura do centro. É uma discussão, digamos, interessada e que revela um desconhecimento profundo do que está acontecendo no atual momento político brasileiro. Eu acho importante que os que estão mirando a eleição de 2022 se preparem para a travessia, porque, na realidade, muita coisa vai mudar daqui até lá. Muita água vai passar embaixo da ponte. E os processos que se delineiam, os projetos que aí estão, se não souber atravessar essa dificuldade que 2021 significará para todo o povo brasileiro e todos aqueles que pretendam disputar a hegemonia política nesse quadro, é importante que tenham o olho aberto para essas dificuldades. E, na realidade, tem uma série de partidos que estão aí cantando vitória, que são partidos que nunca tiveram expressão política e nunca disputaram as eleições presidenciais no Brasil de uma maneira efetiva. Alguns estudiosos da sociologia política chamam esses partidos de partidos pivotais, um pivô, que prepara para outros partidos. Não podemos esquecer que, por exemplo, o MDB, que nunca lançou candidato próprio a presidente, nunca teve projeto nacional, mas sempre foi, durante todo o governo do Fernando Henrique, 8 anos do Fernando Henrique, e durante todos os governos do PT, do Lula, da Dilma, mais de uma década, o PMDB sempre foi o maior partido do ponto de vista desses critérios formais que são levantados depois da eleição. Sempre é o MDB que teve mais filiados, ele teve mais votos no país inteiro, mais vereadores, mais deputados estaduais, mais administradores. E, não obstante, nunca tinha, porque, evidentemente, eles se colocavam como partido, digamos assim, uma escada para outros, no tempo do Fernando Henrique e do tempo do PT. E agora, esses partidos que estão ali, se você analisar esses infográficos que os jornais publicam de vez em quando, na medida que cai o número dos votos do PMDB, sobem outros dos novos PMDBs. Tipo o Kassab, o Partido Kassab, o PSD, o PP. São todos partidos que não se destinam a ter um projeto e candidatos a presidente. E estão no aguardo de quem vai hegemonizar o processo político no contexto da crise. E, por isso mesmo, muita água vai passar embaixo da ponte antes que se definam esses processos eleitorais de 2022. Você acredita que o PT abriria mão do protagonismo em uma candidatura para abrir espaço a outro nome do nosso campo político, Léo? Me parece que atualmente o Partido dos Trabalhadores mais afasta do que aglutina. O antipetismo segue muito impregnado em nossa sociedade. Há um remédio para isso? Olha, meu amigo, a minha avaliação é de que, primeiro, essa coisa requer um certo cuidado na análise. Primeiro porque existem muitos PTs,
Assim como tem muitas esquerdas, não é uma única esquerda, muitas direitas, muitos centros, tem muitos PTs. Então é importante, quando você faz essa avaliação, procurar se aproximar de que tipo de PT, a que tipo de PT e de comportamento a gente tem que prestar atenção. Eu acho que o antipetismo realmente existe, mas ele não nos serve. Pelo menos para as propostas políticas de quem pensa em fazer mudanças profundas, o antipetismo do Brasil adquiriu um significado claramente preconceituoso, de direita, contra, em geral não é só antipetismo, é anti-esquerda, é anti qualquer proposta de mudança que apareça na sociedade. Então o antipetismo não nos serve para discutir um projeto futuro, uma proposta possível. E o PT depende de como o PT irá se comportar. Já nessas eleições municipais, você pode observar comportamentos muito diferentes do PT nos diferentes estados da federação e mesmo na discussão política mais geral. O PT, por exemplo, foi capaz de se unificar em torno do candidato do PSOL, que foi vitorioso em Belém. Isso aconteceu durante o processo da campanha e foi vitorioso. O PT foi capaz de apoiar um candidato que não era do PT em Porto Alegre, a Manuela, do PCdoB, que não foi vitoriosa, mas teve uma excelente votação, um resultado importantíssimo no processo político geral. Então, esse tipo de PT pode, naturalmente, ter um procedimento diferente de outros. Como aqui no Rio de Janeiro, o PT resolveu fazer alianças com bolsonaristas do interior, aí esse já não serve. Evidentemente, já é um tipo de PT que opera com outro tipo de perspectiva. O importante é considerar que tipo de perspectiva o debate interno do Partido dos Trabalhadores colocará para o processo político subsequente. Afinal, o PT é um partido importante. Ele teve a sua fase heróica como partido que produziu grandes manifestações, grandes quadros políticos, processos que não podem ser desprezados, inclusive no exercício do governo, e teve uma série de erros. Eu, particularmente, tenho muitas críticas com relação ao PT. E uma coisa que eu observo na minha própria, digamos assim, manifestação de críticas, não só no meu caso, mas, por exemplo, o PSOL como partido político, eu acho que acompanha um pouco essa linha. Todas as críticas que eu fiz ao longo da minha observação política, ao longo do tempo, foram críticas que muitos petistas faziam também dentro do próprio PT. Não eram críticas que só vinham de fora e nunca se aproximaram de uma aliança, de uma aproximação com a crítica reacionária da direita, do preconceito contra os trabalhadores, contra o Lula, contra nada disso. Aí é um problema seguinte, está em jogo um processo político e quem souber ler o que está crescendo na sociedade, na base da sociedade, e o tipo de confronto que vai se abrir diante de nós nesse processo pós-pandemia e pós-pandemônio, eu acho que é muito importante que sejam avaliados no tipo de proximidade entre os partidos que podem estar juntos na luta social, e podem estar juntos na luta institucional, podem estar juntos na disputa eleitoral, nas frentes eleitorais, e nem sempre essa proximidade se reproduz com o mesmo significado nessas diferentes instâncias. Eu acho que a política está aberta para as possibilidades que estão aí delineadas. Para encerrar, Léo, quais são as suas expectativas para 2021? Você acredita em uma reviravolta no nosso quadro político e social? Dá para esperar que o Brasil saia desse buraco em que está enfiado, ainda com Jair Bolsonaro na presidência da República? Eu gostaria de começar respondendo essa sua última pergunta, citando uma frase atribuída a Clarice Lispector, cujo centenário se comemora esse ano. Ela dizia que, em matéria de mudança, mais importante do que a velocidade é o sentido da mudança. Isso tem, para mim, uma importância muito grande quando se avalia o quadro político brasileiro. Eu acho que, na eleição geral de 2 anos atrás, o Brasil foi vítima de um tsunami reacionário, uma vitória eleitoral, uma vitória pelo voto popular de um candidato proto-fascista
que foi levado ao governo pela confluência de uma série de fatores e de forças dominantes da sociedade brasileira, no mundo da economia, da alta finança, do grande jornalismo, dos revoltados com a crise econômica. E então houve ali um tsunami, aquela onda gigantesca que chegou destruindo, e que nessa eleição que nós acabamos de viver, a eleição municipal deste ano, nós vivemos o refluxo do tsunami. Ele refluiu, voltou, continua destruindo. Ali no varejo, onde pode, passa a boiada, destrói, mas é o refluxo. E as diferentes leituras do atual momento passam por esse tipo de questão. Teve um tipo de tsunami reacionário que parecia que a sociedade ia saltar para o medievalismo, para o retrocesso mais terrível, e isso parecia acelerado e destinado a produzir de uma maneira consistente uma alteração profunda no reacionarismo, na ultradireita brasileira. Isso não aconteceu. Teve um refluxo. O principal derrotado da eleição municipal deste ano foi exatamente essa feição antipolítica do bolsonarismo, do reacionarismo mais profundo. E agora você tem leituras interessadas num quadro onde você começa a perceber, depois do refluxo, o sentido da mudança que foi interrompida pelo tsunami bolsonarista, que retorna ao processo político brasileiro. A minha expectativa é positiva. Eu sempre me oriento na avaliação dos quadros políticos pelo pensamento do Antônio Gramsci, que recomendava a combinação do pessimismo da razão, onde você analisa as dificuldades reais, não doura a pílula, considera a existência de obstáculos, de retrocessos, de problemas seríssimos a serem resolvidos, com o otimismo da vontade, que é o que te capacita a efetivamente ter um olhar capaz de perceber nas camadas mais profundas do processo social a existência de um tipo de movimento no sentido contrário a esse do retrocesso. Eu acredito profundamente nisso. Eu sempre achei que a sociedade brasileira tinha um tipo determinado de cidadania desencarnada. Há momentos de grandes dificuldades onde a cidadania interfere no processo político. Quando não consegue realizar em plenitude os seus propósitos, ela recua, ela vai a uma estratosfera e fica acompanhando, procurando situações mais favoráveis onde ela possa retornar ao processo político real. Eu acho que nós estamos aí diante de um quadro onde houve um momento que parecia que na sociedade brasileira não existia cidadania, ou ela estava toda engatilhada com a perspectiva neoliberal, protofascista, e isso, assim como subiu rápido, está descendo rápido. E agora nós temos que se preparar para retornar às tradições das largas avenidas. É importante considerar que esse ano de 2020, que foi um desastre não só pela pandemia, mas também pelo pandemônio, ele se encerra com algumas aragens de alento, que eu gostaria de chamar a atenção. O resultado eleitoral na Argentina lá atrás, que derrotou o neoliberalismo, o resultado eleitoral na Bolívia, que um magnífico processo de mudança em curto prazo de tempo, as gigantescas manifestações gerais do Chile, que produziram uma proposta de constituinte que pode mudar a feição política daquele país, retornando àquilo que o Salvador Allende dizia, que mais cedo do que tarde as avenidas se tornarão plenas para botar para correr esses que estão aqui avassalando a política, mas que não têm hegemonia. É diferente ter hegemonia de avassalar. O Allende preveniu isso e o processo chileno agora mostra claramente essa questão. Até a vitória norte-americana, que sem ilusões no atual do vitorioso, mas foi um anti-Trump, tem uma interferência muito forte nos rumos, digamos assim, da ultradireita internacional. Então o ano foi um ano terrível e termina com alentos de mudança. E eu insisto nessa perspectiva. Certamente será um ano duro, de muitas lutas, um ano difícil, mas o difícil é estimulante e as manifestações perceptíveis de resistência
nas camadas mais profundas da sociedade brasileira, me enche de esperança de que nós possamos caminhar no sentido de ultrapassar esse intervalo trevoso do regime protofascista do Jair Bolsonaro. Léo Lince, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar boas festas, que 2021 venha repleto de saúde e felicidades e que seja muito melhor que esse ano difícil que nós tivemos. Quero te desejar também um ótimo dia e um forte abraço. Eu que agradeço a essa valorosa equipe que produz esse programa importantíssimo para o momento atual da vida brasileira e desejo a todos também um Feliz Natal e um ano novo diferente do que passou. Vamos em frente e a luta muda a vida. Conversamos aqui com o sociólogo Léo Lince. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e ex-diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez agradecida pelo convite de estar aqui no Faixa Livre. É um prazer estar mais uma vez aqui discutindo a educação pública superior com vocês. Eblin, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no programa. Eblin, a educação do nosso país foi um dos setores que mais sofreu por conta dessa pandemia em 2020. Os profissionais de ensino tiveram de se reinventar para conseguir se adaptar e dar conta das aulas remotas que se impuseram devido a essa necessidade de isolamento social. Vocês ainda tiveram de superar o obstáculo que foi o governo federal com todas as suas ações negacionistas e de descrédito à educação pública. Qual é o balanço que você faz desse ano de excepcionalidade que foi 2020, Eblin? Então, Anderson, o balanço de 2020 para a educação, ele é um balanço bem negativo, né? Primeiro porque a realidade da pandemia, que nos colocou no isolamento social obrigatório, né? E para a educação não tinha outra forma de ser, né? Nós somos uma área que aglomeramos, né? Pela natureza da atividade. Então, o mais prudente, de fato, era suspender as atividades presenciais, como foram feitas na rede básica e na rede superior, né? Mas isso traz perdas importantes para nós. Traz perdas importantes porque o modelo de educação que nós defendemos é necessariamente um modelo dialógico, presencial, de troca, né, que necessita das atividades presenciais. Então, fazer educação no ano de 2020 de forma remota, né, mediada por tecnologias, de fato vai marcar a educação, né, vai marcar essa geração, sem sombra de dúvidas. O fato de marcar não significa que não poderá ser recuperado isso. Mas é importante que a gente registre que isso é uma perda para um modelo de educação que se pretende emancipatório, que se pretende uma educação para além da transmissão bancária de conhecimento, né? Para a educação que se pretende, que é forjada a partir das trocas e das múltiplas experiências, né? E isso não é possível com essa educação mediada pela tecnologia, essa educação à distância que a pandemia nos impôs. Então, acho que é importante marcar que o balanço é um balanço muito negativo, né? É um balanço negativo pedagogicamente, mas também é um balanço negativo politicamente, porque a educação ainda é a área no Brasil, uma das poucas áreas capaz de mobilizar a sociedade contra os retrocessos em curso, né? Se a gente olhar durante o governo Bolsonaro, quem se levantou contra os retrocessos foram as mulheres, os negros e as negras e a educação, né? Então, eu acho que é muito importante a gente marcar que esse período da pandemia, para a educação, ele não traz apenas perdas pedagógicas, né, para os alunos,
mas ele traz também, essencialmente, para o conjunto da sociedade, perdas políticas, porque a nossa interação com o conjunto da sociedade ficou muito limitada. Porque nós não estamos nas ruas, porque não foi possível a troca presencial com os discentes, porque não foi possível a construção coletiva no âmbito dos professores, né? Então, isso tudo traz perdas para a educação. Então, eu acho que o balanço de 2020 é de um ano de perdas para a educação. Perdas que terão que ser reconhecidas para que a gente tenha possibilidade de superá-las no momento sequente em que seja possível um retorno presencial, né? Então, hoje, reconhecer as perdas significa um passo para tentar superar essas perdas no momento seguinte. Acho que isso também é importante da gente deixar marcado nesse momento. Agora, no fim do ano, nós tivemos essa polêmica relativa ao retorno das aulas presenciais nas universidades e institutos federais. Primeiro, o Ministério da Educação havia determinado a volta dos trabalhos em sala de aula já em janeiro, o que provocou uma enorme grita dos servidores da educação. O MEC acabou recuando e indicou o retorno das atividades no início de março, dependendo do cenário da pandemia. Foi a melhor solução, Elim? Você acha possível a volta às aulas presenciais sem que a população brasileira esteja toda ela vacinada? Em relação às ações do Ministério da Educação com esse novo ministro, que infelizmente até agora não disse que veio, né? Porque é um ministro absolutamente inexpressivo, no momento em que a educação brasileira precisava de um ministro que de fato conduzisse esse processo de isolamento social, esse processo de trabalho de ensino remoto na área da educação, de uma maneira firme, mas, sobretudo, dialógica, de diálogo com o conjunto da comunidade acadêmica, né? E não é essa a prática desse ministro, né? Também. Mais um ministro que é a cara desse governo, né? Acho que o ministro ele agiu inicialmente pressionado pelos interesses do mercado da educação, né? Dos empresários da educação. As faculdades privadas elas têm perdido muitos alunos por conta do trancamento das matrículas, obviamente, né? E isso, obviamente, tem trazido prejuízos para o sistema privado de educação, não só das universidades, como das próprias escolas, né, da educação básica. Então, certamente, a primeira reação do ministro foi uma reação em resposta à pressão, né, ao processo de mercadorização da educação e também uma pressão, obviamente, do próprio Planalto Central, que a qualquer custo quer parecer ou quer dar a entender que a pandemia acabou, que passou, ou como disse o presidente essa semana, né, semana passada, que estamos no finalzinho da pandemia, justamente no momento em que os casos voltam a subir no Brasil, em que a contaminação volta a aumentar, o número de mortes volta a aumentar e os hospitais estão novamente lotados em quase todo o Brasil, né? Então, é de fato uma perspectiva negacionista. E quanto mais áreas da sociedade estiverem funcionando, ajuda essa perspectiva negacionista de tentar passar a impressão de que tudo está normal, né? E de que tudo pode voltar como era antes. Então, essa pressão, obviamente, fez o ministro tomar essa decisão que foi absolutamente rechaçada logo de cara pela educação pública, né? Tanto a educação básica quanto a educação superior, pelo entendimento que a gente tem que não é possível o retorno presencial nesse momento, né? E tampouco em 4 de janeiro, como foi inicialmente pensado pelo Ministério da Educação. Mas a nossa avaliação é de que hoje não é possível dizer quando voltar presencialmente. Porque dizer quando a educação volta presencialmente necessitaria, inclusive, de um plano, né, do governo federal para vacinação da população. E até agora a gente não viu isso, né? O que a gente está vendo é o governo brigando, é o governo negando, é o governo não fazendo um plano de vacinação nacional, né?
mais uma vez deixando os estados correrem de forma independente, os municípios, desvalorizando o Sistema Único de Saúde, né? Porque o Sistema Único de Saúde, uma das funções do Sistema Único de Saúde é fazer o planejamento de vacinação que seja para toda a população, né? Então, como a gente vai falar que uma área que aglomera vai voltar se nós não temos ainda um plano de vacinação? Então, nos parece que é precipitado dizer que nós vamos voltar no dia 4 em março, né? Porque a nossa avaliação é de que o retorno presencial da educação, ele só é possível de fato quando tiver a vacinação, né? Que fora isso, vai ser mais uma forma de contaminação e de espraiar o vírus para as famílias e espraiar ainda mais o vírus, né? Então, nosso entendimento é que pensar o retorno da educação necessariamente pressupõe um planejamento da vacinação. E nós não temos isso ainda. Se nós não temos isso ainda, nós não podemos dizer quando vamos voltar presencialmente. Ainda a respeito disso, Eblin, o ministro Milton Ribeiro homologou um parecer que autoriza as escolas de todos os níveis de ensino, nas esferas pública e privada, a manterem as aulas à distância como única modalidade de ensino no ano que vem. Essa permissão é concedida caso as autoridades locais de saúde determinem o fechamento de unidades ou considerem que há riscos altos de contágio pelo novo coronavírus. Não foi fixado um prazo para a autorização perder a validade. É evidente que a prioridade é e sempre será a saúde das pessoas por conta dessa pandemia. Mas você acha possível, Eblin, que as aulas se deem à distância por todo o ano de 2021? Não se abriria um precedente perigoso para a adoção definitiva dessa modalidade de ensino em algumas instituições? Que tipo de prejuízos o ensino remoto traz para os estudantes? Parece que o outro grande desafio, Anderson, é pensar, se por um lado nós só podemos pensar um retorno presencial da educação quando nós tivermos um plano de vacinação, por outro lado, é necessário que a gente olhe a realidade do que foi 2020 e que a gente identifique os prejuízos do que foi esse ensino remoto, né? Para que a gente possa, então, pensar 2021. 2021, se ele for todo remoto, certamente ele trará muitos prejuízos para a educação. Assim como 2020 trouxe muitos prejuízos para a educação. A grande questão é que a nossa avaliação é que não há outra alternativa. Ou vacina ou não tem como retornar presencialmente. Porque isso vai implicar em mais mortes, né? Em mais adoecimento. Então, nós entendemos que o desafio é olhar para 2021 pensando que caso tenhamos mais um ano de ensino remoto, a nossa principal tarefa é tentar identificar os prejuízos do ensino remoto, que nós não temos nenhuma dúvida de que são inúmeros os prejuízos do ensino remoto. Mas que neste momento foi a única forma possível de ter alguma interação com os estudantes, né? No caso da educação superior, uma das coisas que a gente vem martelando muito, batendo muito, é que nós entendemos e compreendemos que a interação com os estudantes era fundamental, né? A gente não podia passar 2020 todo sem nenhum tipo de diálogo com os nossos estudantes. Isso certamente acarretaria em abandono, em trancamento de matrícula, né? Das universidades públicas. Mas, por outro lado, como nós compreendemos que vivemos um momento de excepcionalidade, que nem discentes e nem docentes estavam preparados para o ensino remoto, que a modalidade remota não era uma opção previamente feita por nenhum dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica do ensino superior presencial, né? Nós entendemos, portanto, que nós não deveríamos fazer uma transposição da grade. Pegar a grade tal qual ela é feita presencialmente e realizá-la toda remotamente, como se a transposição fosse possível. Porque nós avaliamos que a transposição é impossível. O que nós fazemos
na educação presencial, na universidade pública hoje, inclusive é pautado no preceito constitucional do artigo 207 do tripé ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, a universidade, no sentido que é a universidade, inclusive definida constitucionalmente, ela não é possível 100% de forma remota. Então é necessário reconhecer isso. E acho que talvez uma das nossas grandes tarefas seja promover estudos, né, levantamentos sobre o que nós vivenciamos em 2020, para que a gente possa identificar as lacunas, as perdas e tentarmos fazer os ajustes possíveis para 2021, mas pensando essencialmente quando for possível retornar para tentar dar conta dessas lacunas que ficaram. Acho que o grande risco, de fato, é esse, né? Que o capital, que o projeto de educação do capital, de mercadorização da educação, veja nesse momento que é excepcional uma forma de definitivamente implementar o seu projeto de educação, que é um projeto de uma educação terciária, como diz o Banco Mundial, e, portanto, aligeirada. E uma das formas de aligeiramento é, sem sombra de dúvida, fazer uma educação à distância, remota, né? Então, esse talvez seja o nosso segundo... O primeiro grande desafio é identificar as lacunas, é avaliar esse processo. E o segundo grande desafio, certamente, vai ser lutar e muito para que aquilo que nós estamos defendendo, que seja absolutamente excepcional, não se torne permanente. Eu ouvi alguns gestores da educação falando em 2 anos em 1, em 2021. Ou seja, todo o conteúdo de 2020 mais o ano letivo inteiro de 2021 seriam ministrados até dezembro próximo. Você acha isso possível nas universidades públicas, Eblin? Fazer uma adaptação do calendário e do conteúdo programático para que os alunos tenham, a grosso modo, 4 semestres condensados em apenas 2, contando, claro, com o que já foi ministrado até agora em 2020? Parece que uma alternativa, certamente, vai ser rever os calendários das universidades, né? Acho que existem ajustes que são de fato possíveis de serem feitos, né? Ajuste de calendário, ajuste de redução um pouco do semestre, sem com isso necessariamente afetar a carga horária, né? Repensar alguns currículos para esse momento excepcional. Então, algumas adaptações, óbvio, sempre é possível serem feitas, né? Mas eu diria que dar 4 semestres e 1 ano é praticamente impossível, né? Acho que seria absolutamente exaustivo para os discentes e também para os docentes, porque isso pressupõe que a gente destitua esse momento da sua excepcionalidade, né? É como se a gente, se fosse possível, ser possível dar 4 semestres em 1 ano, significa dizer que nós estamos vivendo numa plena normalidade, que todos estamos bem de saúde, que não estamos agregando funções extras, que a educação mediada pela tecnologia ela não adoece. E não é verdade, né? O momento da excepcionalidade, ele não se caracteriza só pelo fato da educação ter que estar acontecendo de forma mediada pela tecnologia, mas ele se caracteriza também pela mudança na vida que nós tivemos que realizar, né? Estarmos dentro de casa, em isolamento social, longe de convívio, da sociabilidade, né? Do convívio com familiares e pessoas queridas, longe do ambiente físico de trabalho, com atividades alteradas, porque não é possível a transposição plena de atividades, por exemplo, de pesquisa e de extensão para a modalidade remota, né? Com sobrecarga de trabalho, porque estamos acumulando cuidado com crianças, isso tanto para docentes quanto para discentes, né? Tanto alunos quanto professores estão acumulando tarefas dentro de casa, cuidando de idosos, de pessoas com deficiência, né? Isso tudo promove um processo de adoecimento. E mais, nós não estamos diferentes do início da pandemia no que tange, por exemplo, o acesso à tecnologia. Então, falar que vamos fazer 4 anos e 1 significa o quê? Que todo mundo vai ter acesso à tecnologia de forma igualitária e de qualidade? Porque hoje nós não temos isso. Nem discentes e nem docentes, né?
Isso significa desconsiderar o próprio cansaço extra que significa o trabalho e a educação mediada por tecnologia, né? Isso é muito importante de ser salientado, porque dá a impressão para as pessoas que nós estamos em casa sem fazer nada, mas não é verdade, né? O trabalho remoto, ele adoece e ele é muito mais intensificado do que o trabalho que não é remoto. Falando um pouco agora sobre a questão do financiamento das universidades federais, Eblin, algo que no ano passado causou uma enorme polêmica. Como ficou o repasse das verbas para as universidades e institutos federais? Eu imagino que a pandemia tenha reduzido os gastos nesse período, estou errado? Os recursos esse ano foram suficientes para a manutenção dos trabalhos? Houve mais contingenciamentos? Então, a questão, Anderson, do financiamento das universidades continua como uma incógnita para nós, né? Por diferentes motivos. Primeiro que até agora o governo não aprovou o planejamento orçamentário de 2021. Então a gente não sabe de fato qual o tamanho do corte que a educação vai sofrer para o ano que vem. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que nós continuamos em processos internos nas nossas universidades de ensino de muito pouca transparência, né? Isso é muito ruim, porque como nós estamos de casa, nem as pressões que normalmente nós fazemos nas gestões, nas administrações das universidades, nesse momento está sendo possível, né? Então nós temos muito pouco conhecimento hoje de como estão os orçamentos das universidades. Então o que nós sabemos é aquilo que os gestores anunciam, né? Então o que nós estamos identificando é que uma boa parte dos gestores consideraram e identificaram nesse período de trabalho e ensino remoto uma forma de economia para as universidades públicas, né? Os gastos diários diminuíram muito, né? Os gastos, óbvios, todos da universidade. E algumas universidades, inclusive, dizem ter sanado as suas contas, né? As suas dívidas, por conta da economia que fizeram nesse período. Isso também é muito ruim, né? Porque, imagina, só teve economia porque a universidade não foi universidade esse ano. Porque ser universidade significa ter estudantes dentro dela, professores, técnicos administrativos, a comunidade acadêmica, realização de eventos, de pesquisa de extensão, uma vida pulsante, né? Uma universidade viva. Então, economizar certamente é a tradução de uma universidade que não foi viva no ano de 2020. E isso é muito ruim para nós, porque para alguns gestores, os maus gestores em especial, como eles só veem cifras e só veem o lado financeiro, deixar as pessoas em casa pode ser uma forma de melhor sustentar a universidade. Então isso para nós também é um risco e é um perigo. Eblin, o Supremo Tribunal Federal teve de intervir mais uma vez em uma questão muito importante no que tange à autonomia das universidades. O ministro Edson Fachin negou um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para que o presidente Jair Bolsonaro fosse obrigado a escolher o primeiro colocado das listas tríplices para a definição dos reitores enviadas pelas instituições federais. O ex-capitão tem adotado essa prática nos últimos tempos para intervir na escolha da comunidade acadêmica. Ele já fez isso em 15 ocasiões até agora no seu mandato, não escolhendo o mais votado da lista. Como é que você observa essa decisão do magistrado do STF, Eblin, e essa situação que se coloca? A pauta que o Fachin deu como liminar, né, nessa semana é uma pauta muito cara e muito importante para nós do movimento docente, né? Primeiro porque, como eu já disse em outros momentos aqui no programa, nós defendemos que o processo de escolha dos dirigentes das instituições de ensino superior, ele se dê através de uma eleição direta, né, pela comunidade acadêmica e que não se caracterize como uma eleição direta e não como uma consulta, como hoje a legislação prevê, né? E que o mais votado, né, o eleito pela comunidade acadêmica, seja de fato nomeado. No caso das federais, pelo governo federal, no caso das estaduais, pelos governos estaduais, né?
Nós somos contrários à ideia da lista tríplice, porque nós compreendemos que a lista tríplice em si, ela já é um processo antidemocrático, né? Porque ela possibilita, seja o governo federal, seja aos governos estaduais, né, nomear um candidato ou uma candidata que não foi o mais votado na comunidade acadêmica. Então, nós não temos acordo sequer com a lista tríplice. O que o Fachin fez agora, na verdade, foi uma posição que não ajuda, que não resolve a situação, né? Primeiro porque ele dá como liminar, né, um tema que vai ter que ser debatido pelo plenário do STF, né? E ele dá uma liminar que legitima a lista tríplice. E que sequer na liminar ele fala que tem que ser o mais votado da lista tríplice que deve ser o nomeado. Então, de alguma maneira, essa liminar concedida pelo Fachin, ao colocar que tem que respeitar os trâmites das universidades, os processos internos da universidade, mas ao colocar a lista tríplice, né, e sequer mencionar que tem que ser o primeiro da lista tríplice, ele de alguma maneira acaba fortalecendo a ideia e a possibilidade do governo federal continuar nomeando o segundo ou terceiro colocado, né? Pela liminar do Fachin, que a gente espera que o plenário do STF vote em outro sentido, né? Vote no sentido de que o respeito à comunidade acadêmica é respeitar o mais votado, né? Essa decisão dele, por hora, ajuda pouco as instituições de ensino, porque a única coisa que ele veta mesmo é que nomes que não estejam na lista tríplice não podem ser nomeados. Então, ou seja, não pode ser nomeado uma pessoa de fora da universidade, uma pessoa que não participou daquele processo interno, né? Mas o que a gente está vendo como prática do governo Bolsonaro? É nomear alguém que está na lista tríplice, né? O menos votado, por exemplo, agora na Universidade Federal da Paraíba, ele nomeou o terceiro colocado da lista tríplice, que no Conselho Universitário não teve nenhum voto, teve 0 votos, né? Então, ele teve votos na comunidade acadêmica, na consulta pública, quando os nomes vão para o Conselho Universitário, né, em que a ideia é que o Conselho Universitário ratifique a posição da comunidade acadêmica. No Conselho Universitário ele não tem nenhum voto, mas ele vai na lista tríplice. E aí o Bolsonaro nomeia essa pessoa sem nenhum voto dado pelo Conselho Universitário. Mas na maior parte dos casos que aconteceram pelo Brasil afora, ele nomeou alguém da lista tríplice, que não foi o mais votado. E a rigor, a princípio, lendo a liminar do Fachin, o Fachin não extingue essa possibilidade. Então, o Bolsonaro continua com a possibilidade de nomear o segundo ou terceiro colocado. Então, isso é muito ruim para nós, muito ruim, né? A gente esperava uma posição mais progressista do Supremo Tribunal Federal, mas a gente continua com a expectativa de que o plenário logo debata esse tema, que para nós é super necessário e importante, e que o plenário tenha uma outra compreensão, né? Tem uma compreensão mais democrática dos preceitos que regem a universidade pública. A Câmara aprovou na última semana, Eblinho, o texto base do projeto de lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica no país. Os deputados acabaram incluindo em plenário a possibilidade de repasse do fundo para escolas privadas sem fins lucrativos, como as confessionais, ligadas a igrejas, nos ensinos médio e fundamental, em até 10% do total de vagas ofertadas. Outra mudança polêmica permite o pagamento de profissionais que trabalhem nas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, privadas e sem fins lucrativos, com a parte dos recursos destinada originalmente ao salário de profissionais de educação. Te preocupa essas alterações no texto para atender a demandas do Palácio do Planalto, Eblin? Qual é a sua análise para essas alterações no texto do Fundeb? Bem, em relação ao Fundeb, eu acho que esse é um debate daqueles essenciais, né?
Primeiro, que o Andi sempre defendeu que a educação ela tinha que ter percentual fixo e constitucional, né? Ela não poderia ficar à mercê de um fundo, como era o próprio Fundeb, né? Que tinha um tempo para acabar. Porque nós entendemos que a educação ela é um investimento, né? E ela tem que ser um investimento constante do poder público. E que o ente federativo, né, o ente federado, o governo federal, ele tem obrigação com os estados e municípios que não conseguem garantir uma educação de qualidade, né? Então nós entendemos que essa responsabilização tem que ser constitucional, com um percentual devido estipulado, e não num fundo com data para acabar. Então acho que esse é o primeiro elemento importante a salientar. A segunda coisa foi que, de fato, foi um avanço, foi uma conquista, né? O Fundeb virar, então, algo constitucional, né? Que foi a grande conquista do Fundeb foi essa. O que o governo fez essa semana, né? O governo simplesmente deu um golpe na educação. Porque ele tentou se apropriar daquilo que foi uma conquista, e essa conquista foi no âmbito do legislativo, né? Foi uma disputa com o Congresso Nacional, uma disputa no interior do Congresso Nacional, que fez inclusive partidos do Centrão votarem pelo fundo constitucional, né? E aí ele tenta agora fazer uma manobra que é, diante daquilo que ele perdeu, né? Ele tentar favorecer os setores que o apoiam. Então, favorecer tanto setores confessionais, né, religiosos, quanto das ditas comunitárias, né? Nós defendemos e sempre defendemos verba pública para a educação pública exclusivamente. Portanto, somos absolutamente contrários a repasse de verba pública para iniciativa privada, mesmo aquelas que aparentemente são confessionais, mesmo aquelas que aparentemente não têm lucros. Ninguém está trabalhando de graça ali. Nenhuma dessas escolas funcionam sem ter lucro, mesmo as confessionais, mesmo as comunitárias, né? Então nós entendemos que quem tem que garantir a educação é o poder público, inclusive. Não tem o porquê, não tem o que justifique o repasse de verba pública para iniciativa privada, confessional ou comunitária. Então a gente é contra, radicalmente contra a isso. Um segundo ponto é essa possibilidade de pagamento de outros profissionais. Veja, se essa possibilidade é dentro da educação pública, ela é válida. Porque, por exemplo, uma das lutas que nós temos é a incorporação de profissionais da área do serviço social e da psicologia na educação básica, por exemplo. E precisa de dinheiro para pagar esses profissionais que tradicionalmente não são profissionais da área da educação. Então, uma coisa é pagar esses profissionais na rede pública, para que eles componham o corpo da rede pública, entendendo que a educação ela não é só o professor na sala de aula, mas a educação, em especial a educação pública, ela precisa dar conta de um conjunto de outras demandas sociais e que esses profissionais poderiam ajudar nesse processo. A outra coisa é que esse dinheiro possa pagar o secretário de uma escola confessional, né? Ou administrador de uma escola comunitária. Aí nós somos ainda mais contra isso, né? Então, é diferente ter uma verba que possa arcar com o salário de profissionais da carreira pública, mas que não são exclusivamente os professores na rede pública, de trabalhadores técnicos, né? Para essas escolas ditas confessionais. Para encerrar, Eblin, quais são as suas expectativas para o ano que se inicia em pouco mais de 2 semanas? Você acredita que o Brasil vai conseguir se reerguer, que a educação será realmente valorizada, que essa pandemia terá um fim? Dá para pensar em tudo isso junto no governo de Jair Bolsonaro? Expectativas para 2021. As expectativas são grandes, né? Eu, sinceramente, Anderson, não sei se é uma mistura de desejo com uma mistura de expectativa, né? Acho que é um pouco das duas coisas, desejo e também expectativa. De que, obviamente, a pandemia seja superada, porque esse é o primeiro elemento para que a gente possa realizar todos os outros, né?
Uma vez superada a pandemia, vai ser possível a gente retornar às ruas e derrubar o governo Bolsonaro, que é um dos nossos principais objetivos, sem sombra de dúvida, né? Porque é derrubar o protofascismo, é derrubar a extrema-direita. Só é possível com os trabalhadores e as trabalhadoras na rua. Para isso é necessário, fundamentalmente, que a gente seja capaz de construir uma ampla unidade. Uma ampla unidade, como disse numa entrevista agora esses dias o Boulos, né, reconectado com o povo, com a classe trabalhadora, né? Então, acho que esse é um dos desafios centrais do campo da esquerda. Rever os seus erros, nós tivemos muitos erros, né? É necessário rever a conciliação de classes, é necessário rever uma opção irrestrita pelas eleições, né? É necessário rever o nosso afastamento das camadas mais populares e, a partir daí, reconstruir unidades possíveis para derrubar a extrema-direita. Compreendendo que derrubar o governo não significa derrubar a extrema-direita, né? E por isso a necessidade de uma reconexão com os diferentes segmentos da classe trabalhadora, não só apenas com as categorias que nós dirigimos, que os sindicatos estão à frente. Acho que só assim vai ser possível recolocar a educação no outro patamar, num patamar de valorização. Esse governo anti-ciência não vai valorizar a educação. Para esse governo, a educação à distância é o melhor que poderia acontecer. Uma educação esvaziada de sentido, uma educação esvaziada de crítica, uma educação que não educa ninguém, né? Essa educação ela é ideal para a manutenção da extrema-direita. Então, não teremos e não temos ilusão de que por parte desse governo virá nada, mas temos a esperança e a expectativa que por parte da classe trabalhadora a gente consiga construir boas lutas em 2020 para mudar o cenário político do Brasil. Acho que é isso. Eblin Farage, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te agradecer também a parceria que você teve conosco durante esse ano de 2020, te desejar um ótimo 2021, muito melhor desse ano que está terminando. Desejar também a você um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço. Desejar saúde para todo mundo, sorte, vida longa ao programa e agradecer mais uma vez o convite de vocês, falar que eu estou sempre à disposição. Forte abraço para todo mundo e que 2021 seja um ano de boas lutas e de conquistas para todos nós. Um abraço. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e ex-diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, Eblin Farage. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora para uma experiência inédita aqui no Faixa Livre. Pela primeira vez nós vamos entrevistar duas pessoas representando uma mesma entidade, que não seja numa mesa de debate. E por conta disso eu cumprimento o presidente eleito da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, para os anos de 2021 a 2023, Pedro Augusto Pinho, e o economista aposentado da Petrobras e vice-diretor de cultura da AEPET, Cláudio Oliveira. Pedro Augusto e Cláudio Oliveira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, diretor Cláudio Oliveira. Bom dia, ouvintes da Faixa Livre. É um prazer retornar aqui para conversar com vocês. E um prazer maior ainda estar do lado do meu diretor, Cláudio Oliveira, um grande especialista em análise de empresa. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Faixa Livre. Como é que foi 2020 para vocês aí na Associação de Engenheiros da Petrobras? Quais os principais desafios que vocês tiveram de enfrentar em um ano repleto de excepcionalidades, em meio a uma pandemia, algo inédito para a sociedade moderna? Como é que vocês lidaram com tudo isso? A AEPET, em 2020, prosseguiu seu trabalho de defesa da Petrobras, da soberania nacional, discutindo com a sociedade, por meio dos seus trabalhos,
artigos, por vídeos, participações em reuniões com diversos segmentos da sociedade e esclarecendo as farsas, os golpes que o sistema financeiro, influenciando as decisões da empresa, provocarem prejuízo da Petrobras e prejuízo ainda maior do Brasil. Um dos artigos do presidente Felipe Coutinho, inclusive, diz muito respeito a esta ação, que o artigo intitulou-se Formação da Ignorância é arma contra a Petrobras. Então, nós tratamos de defender a Petrobras através dos dados corretos, das informações perfeitas, das análises consistentes com o mundo do petróleo e com a economia. A Covid também influenciou a ação da IPET, é claro, ela passou a atuar com os recursos virtuais, digitalizados. As reuniões de diretoria passaram também a ser feitas de forma virtual. Mas isso não é nada diferente do que se fez em várias organizações, nas empresas. Também nossos empregados da IPET foram dispensados para trabalhar em casa. Agimos, enfim, de acordo com as normas de segurança, de preservação da vida, que é muito importante. Nós não iríamos defender uma empresa para desenvolvimento nacional e ficarmos sem a defesa da vida, que é a primeira parte, né? O primeiro item. E também continuamos levando nossas demandas ao judiciário, que ora foram acolhidas, ora fomos derrotados. O que eu gostaria de deixar bastante claro é que a epidemia não tirou da IPET a ação. Tanto o presidente Felipe Coutinho, quanto os diretores, os colaboradores, trabalharam com o sentido de desmontar essas acusações inteiramente infundadas contra a Petrobras e na defesa da empresa e de seu maior patrimônio, que são seus empregados. Isto jamais deixou de ser feito, mesmo neste ano de epidemia. E como vocês classificam a gestão do Roberto Castello Branco na Petrobras durante esse ano? Nós tivemos muitas medidas polêmicas por parte da diretoria da estatal. Continuou o processo de entrega da companhia com a venda da malha de gasodutos, essa tentativa de privatizar as refinarias, isso sem contar as jazidas do nosso pré-sal. Como é que a gestão da Petrobras se saiu em 2020? Bem, o Anderson, na verdade, né, a gestão do Castello Branco é a continuidade, né, de um desastre que vem já acontecendo na Petrobras há diversos anos, né? O entendimento, né, desses atuais administradores, né, da Petrobras é de que o Brasil não é um país para ser desenvolvido. O Brasil é um país para ser explorado. Os países do mundo, todos eles, né, querem o Brasil como fornecedor de alimentos e matéria-prima para eles se desenvolverem, né? E tem muitos, infelizmente, pessoas aqui dentro do Brasil que, apesar de terem na sua carteira de identidade, né, escrito de que são brasileiros, né, me parece que tem alguma coisa que não é verdadeiro nisso, né, porque a forma que eles atuam é para defender interesses de terceiros, né, que não tem nenhuma visão de desenvolvimento do Brasil, de crescimento do Brasil. É isso que o senhor Castello Branco vem fazendo, mas isso se iniciou principalmente lá no governo do PT, da Dilma, né? Porque muitos falam que o desmonte da Petrobras começou lá no Fernando Henrique, mas na época do Fernando Henrique a Petrobras era uma, né? Depois do pré-sal, a Petrobras passou a ser outra em relação à exploração de petróleo no mundo, né? E não dá para se entender, por exemplo, por que em 2013 a Dilma fez leilão de Libra. Todas as grandes petroleiras que têm grandes reservas não fazem leilão das suas reservas, então por que ela fez isso, né? E a nomeação do Bendini, né, do Levi, o Bendini, ele realmente é que iniciou todo o desmonte da Petrobras, né? Ele fez um plano de negócio em que previa a venda de mais de 55 bilhões de ativos da empresa, quer dizer,
No seu plano de negócio, o Bendini já previa a venda de NTS, TAG, tudo. Isso é tudo feito lá no governo da Dilma, né? O Bendini chegou a criar, ele criou, né, e permaneceu, eu acho, uma gerência executiva de venda de ativo. Quer dizer, isso não é finalidade da empresa, vender ativo, mas ele criou uma gerência só para fazer isso, né? E olha, se vocês olharem, né, os números da Petrobras, em 2010, o governo brasileiro detinha 64% das ações ordinárias. Em 2010, quando a Dilma entrou, o governo brasileiro detinha 64% das ações ordinárias da Petrobras. Em 2015, que é o último ano da Dilma, ele só detinha 50% dessas ações, que é o mínimo que está na Constituição, que a União tem de ter na Petrobras. Das ações totais da Petrobras, em 2010, quando a Dilma entrou, o governo tinha 48% dessas ações, o total das ações, quer dizer, as ordinárias mais preferenciais. Em 2015, isso havia caído para 28%, quer dizer, caiu 20%, porque em 2013 a União detinha também ações preferenciais. Foi tudo vendido, né? Isso tudo no governo da Dilma, né? Se vocês olharem o quadro de pessoal da Petrobras, né, a queda expressiva que houve de pessoal próprio, entre pessoal próprio e de terceiro, entre 2013 e 2015, caiu mais de 50 mil empregos na Petrobras. Quer dizer, isso aí é que se chama de demissão em massa mesmo. Isso foi feito no governo da Dilma. Então, quando se fala em desmonte da Petrobras, tem de se saber que isso tudo foi iniciado no governo da Dilma, não foi paralisado também todos os investimentos da Petrobras, etc e tal. E depois veio o seu Parente, né? A novidade que o Pedro Parente fez foi a inclusão dessa política de preço absurda, esse preço de paridade de importação, que está até hoje aí, incrivelmente está até hoje aí, que é um crime contra a economia popular, né? Basta ver o preço do gás de cozinha, né, que o consumidor brasileiro está tendo que pagar. E o próprio o IBGE registra que houve um aumento de mais de 3 milhões de famílias brasileiras que passaram a cozinhar com lenha. Isso tudo é feito dessa política de preço do seu Pedro Parente, né? E aí você chega aqui na presidência, né, do Castelo Branco, né? E se você encontra uma empresa totalmente já deformada, né? Que não é mais a Petrobras, aquela que tinha o objetivo de atender o mercado brasileiro, todo o mercado brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, né? Com combustível de qualidade e no menor preço possível, né? Hoje ele está objetivando se concentrar no que eles chamam do filé mignon, que seria o pré-sal, né? Mas toda empresa tem o seu carro-chefe e tem aqueles produtos que não são tão rentáveis, mas que lucram também, que rendem, né? E que, quando o carro-chefe falta, né, que sustenta são os outros produtos, né? Tá certo? Então a empresa não pode ficar dependente de um único produto, nenhuma empresa faz isso, né? O pior é que no caso da Petrobras, quando ele quer transformar a empresa numa pura e simples exportadora de óleo cru, em cima do pré-sal, né, tem ainda um outro problema, que quem consome esse petróleo, 70% é um único país, quer dizer, você tem um único país que consome 70% desse produto, quer dizer, você fica na mão também de um cliente, né? Se esse cliente tiver um problema lá, o problema passa para você. Quer dizer, é uma política totalmente equivocada, né? Essa de seu Castelo Branco. Agora, o grande objetivo deles, né, é distribuir dividendo, pagar dividendo, principalmente para os acionistas estrangeiros. É isso que está tudo focado na administração do seu Castelo Branco. A Justiça do nosso país, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho, como atuou esse ano nas inúmeras demandas que diziam respeito à Petrobras? Como a EPET observou a postura dos nossos magistrados em uma série de ações que nós tivemos? Anderson, veja bem, a IPET é um colegiado, né? A IPET não se posicionou, né, a respeito
da atuação, né, da justiça brasileira, né? Eu posso falar a minha opinião, né, como o que eu penso, né, sobre esse assunto, tá? É que eu tenho, de uma certa forma, acompanhado já há algum tempo, né? O que me parece é que os magistrados brasileiros, ele, na melhor das hipóteses, né, o problema deles é que eles não conhecem a Petrobras. Então, eles imaginam, provavelmente, que a Petrobras é uma coisa que, na verdade, ela é muito mais do que eles podem imaginar. Quer dizer, eles são muito mal informados, né? Isso na melhor das hipóteses, como eu estou dizendo, né? Porque se for na pior das hipóteses, a coisa seria muito mais problemática, né? Mas o que eu vejo, né, pelas decisões tomadas, né, existia eu sempre falo, né, de um pensador espanhol do século XV, Francisco de Quevedo, que ele dizia: quando você julga pelo que ouve, quem julga pelo que ouve e não pelo que entende, é orelha e não juiz. É por isso que existe aquele termo que se usa de falar julgou por orelhada, né? Tá entendendo? Ele está julgando sem saber o que está julgando, sem entender o que está julgando. Está julgando pelo que ouviu dizer. E que me parece que os magistrados brasileiros, o conhecimento que eles têm da Petrobras, é o mesmo que a população brasileira geral tem e que foi transmitida por uma mídia hegemônica, né, de informações totalmente distorcidas, né, da empresa. Eu lembro que todo esse problema de privatizações poderia ter sido já resolvido lá no início de 2017, porque em 2016 os técnicos do Tribunal de Contas da União verificaram que as vendas de ativos que estavam sendo feitas lá pelo seu Pedro Parente, né, estavam completamente fora da lei, totalmente irregular, né? E o Tribunal de Contas mandou paralisar todas as vendas de ativos da Petrobras. E aí o seu José Musso, que era o relator desse processo, né, ele entrou em entendimentos com a Petrobras e depois fez lá um acordo e permitiu que a Petrobras continuasse a vender esses ativos. E o argumento que ele colocou era de que a Petrobras, se não vendesse esses ativos, ela teria problemas financeiros e que ela precisava melhorar a sua liquidez de curto prazo. Usou, inclusive, esse termo na sua decisão, que ela precisava melhorar a sua liquidez de curto prazo. Olha, a liquidez de curto prazo da Petrobras, que se chama liquidez corrente, né? Naquela época era de 1,80, significa dizer o seguinte: para cada um que a empresa tinha que pagar, ela dispunha de 1,80. Se você olhasse qual era a liquidez da Esso americana, por exemplo, era de 0,8, e da Chevron era de 1, quer dizer, você tinha de somar a liquidez da Esso e da Chevron para chegar na liquidez da Petrobras naquela época. E o problema financeiro que ele falou, naquela época em que ele falou isso, a Petrobras tinha em caixa cerca de 25 bilhões de dólares. Quer dizer, ele deu uma decisão na melhor das hipóteses, como eu falo, né, sem nem tomar o cuidado de verificar o número, né, e olhar lá no balanço da Petrobras, verificar se o que ele estava escrevendo estava certo, era verdadeiro. E o que é o mais estranho não é só a decisão lá do magistrado, é dos advogados também que defendem a Petrobras, que parece que eles também não conhecem a Petrobras, porque ninguém contestou a decisão do José Musso, ficou por isso mesmo, é a coisa mais interessante. Tivemos depois, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa aos petroleiros num processo que já vinha rolando há muito tempo, que é o chamado processo da RMNR. O Superior Tribunal de Justiça deu ganho aos petroleiros. A Petrobras recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Toffoli alegou que aquilo ali poderia causar, deu a liminar, suspendendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, alegando que aquilo ali poderia causar um desequilíbrio financeiro na Petrobras. Esse processo equivalia mais ou menos, vamos dizer, na época lá, me parece uns 6 bilhões de dólares, né? E naquela mesma época que ele falou isso, a Petrobras tinha em caixa 18 bilhões de dólares, quer dizer, 3 vezes mais o valor do processo. E o ministro decidiu isso sem nem prestar atenção no que estava falando, sem nem olhar lá os números da Petrobras. E, novamente, os advogados que defendiam os petroleiros
engoliram isso, essa informação, como se fosse verdadeira. Parece que eles também não conhecem a empresa, né? E chegamos agora aqui em 2020, nesse processo que foi julgado aí da permissão para a venda das refinarias, né? Que eu mesmo, naquela quinta-feira, eu escrevi um artigo que foi publicado no site da IPET, também no Brasil 247, na manhã, no período da manhã, o julgamento foi à tarde, já prevendo o que ia acontecer, né? Os ministros falando de assuntos que eles não entendem nada e decidindo sobre assuntos que eles não entendem nada. Falando sobre os resultados da Petrobras, falando sobre o preço das ações na Bolsa, como se Bolsa fosse uma coisa muito importante para a empresa, né? Quer dizer, Bolsa de Valor é um cassino onde as pessoas vão jogar. A empresa pode estar indo muito bem e está com o preço lá no cassino está lá embaixo, porque ela não resolveu não pagar dividendo, aí a preço da ação cai, mas a empresa está muito bem. Pode ser o inverso também, a empresa pode estar muito mal e está pagando um monte de dividendo, aí o preço das ações vai lá em cima, não tem nada a ver, né? E os ministros não conhecem o assunto e decidem em cima disso, né? Teve o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele disse que os ativos estavam sendo vendidos para comprar outros ativos mais rentáveis. E ele dizia, é disso que se trata, é disso que estamos a falar, etc. Tal. Tá entendendo? Mas ele não foi olhar os planos de negócio da Petrobras para ver que a Petrobras está vendendo ativo para pagar dividendo. É só para isso. Lá os planos de negócio mostram exatamente isso. Então, a decisão desses ministros, né? E, infelizmente, novamente, né? Os nossos advogados, né? Também não questionaram nada, esses posicionamentos desses ministros, né? Que, no mínimo, deveriam ser taxados de incompetentes para julgar, irresponsáveis, deveriam ser ridicularizados. Isso no mínimo, isso na melhor das hipóteses, tá certo? Então, a atuação da justiça em relação à Petrobras tem sido um desastre, mas também eu culpo muito os nossos advogados que não contradizem o que esse pessoal fala. Agora, parece que esse processo de entrega da Petrobras já está dando resultados na iniciativa privada. Pouco mais de 16 meses depois de a estatal vender o controle da BR Distribuidora, a maior no setor de distribuição no país, houve uma distorção absurda no salário dos profissionais da empresa. Os diretores receberam um aumento de 272% em relação ao ano passado, com o salário médio anual para cada membro da diretoria girando na casa dos quase 3 milhões e 100 mil reais. Por outro lado, 1.030 trabalhadores tiveram reduções salariais a partir de janeiro, com alguns cortes chegando à metade da remuneração. Esses dados estão disponíveis no site da própria empresa, no formulário de referência 2020. Isso porque eu não citei a demissão de 860 trabalhadores em 2019, o que representou uma diminuição de 27,4% no quadro de funcionários. Ou seja, está mais do que claro que o interesse nessas privatizações é favorecer os executivos, o grande capital e tratar a classe trabalhadora a pão de ló. Esse caso trazido com a BR Distribuidora como exemplo mostra uma dificuldade muito grande que nós teremos trabalhando sobre a ação nefasta do capital financeiro. Veja, desde Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras tem mudado sua política de pessoal. Qual era a característica da política de pessoal da Petrobras, que era também a mesma do Banco do Brasil, da Eletrobras, das estatais? Era o igual tratamento para todos os empregados. Se você pega uma empresa privada brasileira, você vai ver que tem aquelas gerentes, aqueles executivos, uma categoria da empresa que tem um tratamento diferente dos demais. A Petrobras não. Ela tem um plano de carreira, ela tem benefícios que são de todos. As pessoas têm não é uma segurança de emprego, é uma segurança de ter um sistema que funciona e que não privilegia ninguém. Agora, então, quando está sendo provocada a desnacionalização, porque o que ocorre com as privatizações não é tirar do público e botar no privado, é tirar do nacional para botar no estrangeiro.
Então, na verdade, as privatizações melhor chamar-se-iam desnacionalizações. E aí vai ter mais um elemento diferenciador. Nós somos os nativos e eles são os colonizadores. Então, o tratamento dos empregados vai piorar mais ainda. Darcy Ribeiro tem uma expressão muito interessante a respeito desse pessoal brasileiro que ele chama os ninguéms, porque eles não eram portugueses, não eram índios, não eram africanos, e eram fruto das uniões que essas populações, portuguesa, índia, africana, e disso gerava os ninguéms, que não eram uma coisa nem outra. Nós somos os ninguém, mas nós somos os ninguém e somos a maioria da população. Então nós devemos ter um país próprio para os ninguéms, que somos todos nós, né? Os mestiços que formam a maioria, quase a totalidade do povo brasileiro. E você acha que uma empresa estrangeira, um gerente estrangeiro vai nos enxergar dessa forma ou como um escravo, um colonizado? Então, só podemos imaginar que piorará muito, vai realmente ser muito mais grave a situação dos empregados da Petrobras e de qualquer empresa que for desnacionalizada nesse momento. O que acontece agora com a BR é um simples exemplo, esse tratamento diferenciado. Eu gostaria que vocês fizessem um resumo aqui pra gente, por favor, de como andam as finanças da Petrobras, esses últimos balanços financeiros polêmicos da companhia. Olha, o Anderson, a Petrobras vai continuar sendo uma empresa rentável, né? Uma excepcional geradora de caixa, porque apesar de eles estarem procurando fazer com que a empresa seja apenas uma exportadora de óleo cru, né? Mas uma empresa, uma produção que hoje já está perto dos 3 milhões de barris por dia, né? E que o objetivo é chegar até 5 milhões de barris por dia, né? A tendência é ela ser rentável, sim, né? Principalmente porque ela tem umas reservas excelentes, né, de grande produtividade. O pré-sal, ele tem um nível de produtividade excepcional, né? Então a gente ouve muito falar em redução do custo de extração, né? Mas nunca se explica muito isso, né? Desde que foi descoberto o pré-sal, esse custo de extração vem caindo muito, mas alguns pode ser por alguns pontos por questão de tecnologia e tal, mas o fator principal é a produtividade do pré-sal, né? Porque se você tem um poço lá que produz 10 mil barris por dia, né? E você com aquela mesma estrutura, você coloca em outro poço que produz 60 mil barris por dia, então é óbvio, né, que o custo fixo unitário despenca, né? Tá certo? Isso por causa da produtividade do poço, não nenhuma tecnologia, né? Outro fator que pesa muito também é o câmbio, né? No cálculo disso aí. Mas a Petrobras hoje é outra empresa, né? Não é mais aquela empresa que atende o Brasil. Para ter uma ideia, em 2014, a receita da Petrobras foi de cerca de 170 bilhões de dólares, né? Esse ano de 2020... essa receita provavelmente vai estar abaixo dos 70 bilhões de dólares. Você sai de 170 para 70 bilhões de dólares. Quer dizer, é uma empresa completamente diminuída, né? A gente estava falando até, acho que eu me enganei um pouco ali, falando do pessoal, né? Do número de empregados da Petrobras, né? Que de 2013 para 2015, somando o pessoal próprio de terceiro, né? Houve uma queda, eu falei de 50 mil, na verdade foi de 150 mil empregos, que caiu de 2013 para 2015, isso no governo da Dilma, né? Agora, de 2015 agora para 2019, caiu mais 70 mil. E eles vão diminuir isso ainda muito mais, né? Quer dizer, e vão estruturar a empresa para ficar bem enxuta, né? E dar muito lucro e só o objetivo único é pagar dividendo. Essa que é. O único objetivo é pagar dividendo da empresa, né? Se você olhasse lá em 2014, o investimento da empresa foi de 45 bilhões de dólares. Esse ano vai ser de menos de 10 bilhões de dólares, né? E você for olhar lá nos dados da Petrobras, em 2013 a Petrobras
investiu em pesquisa mais de US$ 1 bilhão, né? Esse ano, se investir uns 300 milhões, vai investir muito. Quer dizer, é outra empresa. Quer dizer, a empresa não vai servir o Brasil como servia antes, né? Agora, ter lucro, ela vai ter resultado, vai gerar caixa, essa coisa toda. Mas isso não é importante da Petrobras, né? A Petrobras teria de ser muito maior do que isso, tá certo? Acho que não é novidade para ninguém que a categoria anda muito dividida no nosso país. Os petroleiros não chegam a um consenso a respeito de uma série de questões. Como é que vocês da AEPET acreditam ser possível uma unidade dos petroleiros na luta pelos interesses dos profissionais da empresa e pela manutenção da Petrobras como uma empresa estatal, patrimônio dos brasileiros? Mais uma vez, Anderson, eu vou aqui falar a minha opinião, não é? Que eu não sei se exatamente seria a mesma opinião do colegiado lá da AEPET, né? Que você está perguntando. Mas a Petrobras está sofrendo aquilo que o Brasil inteiro está sofrendo, né? Essa divisão política, né? Que ocorre no país, né? Mas lá a situação é muito mais forte, né? Existem as próprias federações, né? Que tem uma divisão e que causada, por um lado, você tem uma Federação Única dos Petroleiros, né? Que é um braço do Partido dos Trabalhadores, todo mundo sabe disso, quer dizer, e não atua de uma maneira consistente, me parece, em defesa dos petroleiros, tá? Do outro, você tem uma Federação Nacional de Petroleiros que ainda está tímida, eu acho, não reage, apesar de eu entender que eles têm muito poder, né? E outro fator também é a própria atuação, né? A política atual de recursos humanos da Petrobras é uma política baseada em assédio, coação, em terrorismo, sabe? E isso está causando um impacto muito forte, né, na força de trabalho, né, que eu acho que isso tem uma questão que deveria sofrer uma análise por parte do Ministério Público, ou algum órgão que teria de verificar como é que está sendo essa atuação dessa política, né, de coação que existe dentro da Petrobras. E isso realmente divide, né, entre aqueles que estão na ativa, né, principalmente aqueles que estão na ativa, que são assediados, né, diariamente, tá certo? E aqueles que estão fora, os aposentados, que têm grande número, né, mas que não tem tanta pressão, apesar de todos os problemas, né, da Petros, etc. e tal. Então, a forma de se sair disso, de se recuperar, que eu vejo, né, eu volto a te dizer, né, é a união de forças nacionalistas brasileiras, que estão muito dispersas, né? Então, o que a gente tem de procurar é buscar essa união dessas forças patrióticas e nacionalistas, porque o povo brasileiro, na verdade, ele é nacionalista, de fato, né? Só que o povo não tem as informações necessárias para poder reagir. E os nacionalistas brasileiros estão dispersos, é preciso unir essa força. E só aí que eu acredito que alguma coisa vai poder reverter lá dentro da Petrobras também, como no país como um todo, né? Quais são as perspectivas da AEPET para o 2021? Vocês acreditam que nós conseguiremos superar essa crise que se estabeleceu no nosso país? A Petrobras pode ser a grande propulsora da nossa economia no próximo ano, na opinião de vocês? As perspectivas da AEPET para 2021 não são da AEPET. Nós ainda não discutimos esse assunto na direção da associação. Mas eu vou colocar alguns dados que são conhecidos por todos e que mostram o que pode estar acontecendo. A crise que nós vivemos em 2020 deverá se aguçar. Primeiro, porque a Covid continuará ceifando vidas e colocando restrições de toda ordem na sociedade. Essas restrições e as medidas de empossamento dos recursos financeiros nos bancos, agora mesmo o senador do PT de Sergipe propõe remunerar com taxas elevadas o overnight bancário, que é o nosso dinheiro depositado lá, que vai ser pago com os tributos que nós recolhemos. Coisas dessa natureza provocarão menos produção e mais inflação. A soma
explosiva da estagflação. Também do exterior, a eleição da dupla Biden-Kamala nos faz temer por um novo incremento de guerras, como ocorreu nos governos de Obama, e pela necessidade de fortalecer o dólar na sua disputa comercial com a China, aumentando ainda mais a inflação no Brasil e facilitando a desnacionalização da nossa economia. Tudo isso, o conjunto de tudo isso, acarretará mais desemprego, mais miséria e, o que é pior, mais violência, como a que assistimos recentemente em Criciúma, em Santa Catarina, em Cametá, no Pará, e um acirramento em áreas que já são violentas, como as da Baixada Fluminense, os mucambos, palafitas, invasões existentes no norte e no nordeste do Brasil. Então nós teremos um ano difícil e vamos ter que nos preparar para enfrentar essas dificuldades e promover o que está no título do artigo do atual presidente, Felipe Coutinho, que é acabar com a ignorância, mostrar às pessoas o que é que está acontecendo, esclarecer do ponto de vista nosso o que significa empresas como Petrobras, Eletrobras, e o que significa também o fortalecimento do Estado Nacional Brasileiro. Pedro Augusto Pinho e Cláudio Oliveira, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu quero também agradecer a todo o apoio que a EPET deu aqui ao Faixa Livre durante o ano de 2020. Espero que essa parceria permaneça também em 2021. Quero desejar ótimas festas para vocês, um grande ano de 2021 e um forte abraço. E muito obrigado a vocês. Eu vou estar sempre aqui à disposição do Faixa Livre, dos seus ouvintes, ok? Muito obrigado, um abraço a todos. É sempre um prazer para todos nós poder colaborar com Faixa Livre e estaremos dispostos a voltar aqui sempre que formos convidados para isso. Desejo a todos boas festas, um feliz ano novo e muito obrigado mais uma vez. Conversamos aqui com o presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, para os anos de 2021 a 2023, Pedro Augusto Pinho, e com o economista aposentado da Petrobras, vice-diretor de Cultura da AEPET, Cláudio Oliveira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!